Já vivi muitas experiências em minha vida, algumas das quais até hoje não consigo entender completamente. Coisas paranormais, sobre as quais não tenho certeza se acredito. Tenho uma mente aberta, mas não me convenço facilmente das coisas. Na maioria das vezes, atribuo esses eventos à minha mente me enganando, a uma explicação lógica, ou até mesmo a possíveis problemas mentais não diagnosticados. No entanto, houve um momento que tem me intrigado há algum tempo. Um deles aconteceu enquanto eu estava tomando banho, com a água jorrando sobre minha cabeça, quando ouvi meu irmão gritar meu nome. O segundo grito foi ainda mais alto do que o primeiro, enquanto a água escorria pelo meu corpo e o vapor enchia o banheiro. Meu coração acelerou. Eu sabia que algo estava errado, pois meu irmão não costumava me chamar daquela maneira. Era como se ele estivesse em perigo ou precisando desesperadamente da minha ajuda. Com a água ainda escorrendo, saí do chuveiro às pressas, enrolando uma toalha ao redor de mim, e corri em direção ao corredor. Meu cabelo molhado gotejava pelo chão enquanto eu avançava, desesperado para encontrar meu irmão. "Onde você está?" gritei, minha voz trêmula. Não houve resposta. Meu coração batia descompassado no meu peito enquanto eu continuava a percorrer a casa, buscando por qualquer sinal do meu irmão. Mas o silêncio dominava e o vazio se espalhava pelas paredes da casa. A atmosfera estava pesada, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Finalmente, cheguei ao quarto dele. A porta estava entreaberta e um frio repentino me envolveu. A sensação de que algo sinistro estava acontecendo tomou conta de mim. Com um nó na garganta, empurrei a porta devagar, revelando o interior do quarto. Meu irmão estava de pé no centro do quarto, olhando fixamente para o espelho. Seus olhos estavam vazios, sem vida. Seu rosto estava pálido como a lua e ele estava imóvel como uma estátua. "O que aconteceu? Por que você estava gritando?" perguntei com muito medo. Ele não respondeu. Em vez disso, seus lábios se separaram, mas o som que saiu de sua boca não era de sua voz. Era um sussurro inumano e arrepiante, um idioma que eu nunca tinha ouvido antes. Aquilo não era meu irmão. Não podia ser. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto eu observava impotente, sem saber o que fazer. O espelho refletia algo que não deveria existir, algo que não era deste mundo. Era como se a realidade estivesse se distorcendo diante dos meus olhos. E foi então que percebi que o que eu tinha ouvido não era um grito de socorro do meu irmão, mas um aviso para não entrar naquele quarto. Era um aviso para manter a porta fechada, para não liberar o terror que estava à espreita do outro lado. Minha mente se encheu de perguntas sem respostas, e eu sabia que tinha entrado em um pesadelo do qual não poderia escapar. Naquele quarto, diante do espelho, meu irmão estava perdido e eu estava prestes a descobrir os segredos aterradores que espreitavam nas sombras da minha própria casa. Enquanto eu permanecia paralisado na soleira da porta, o quarto do meu irmão parecia se transformar em algo cada vez mais obscuro e sinistro. O espelho refletia distorções, imagens distorcidas que se contorciam e retorciam. Era como se o próprio reflexo estivesse tentando escapar de alguma prisão invisível, como se estivesse preso em uma dimensão distorcida. Meu irmão continuava a murmurar aquelas palavras ininteligíveis, seus olhos fixos no espelho. Seu corpo tremia, como se fosse controlado por forças sobrenaturais, e seus dedos se moveram na direção do vidro. Eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas eu estava congelado, incapaz de agir. Então, o espelho começou a trincar, como se estivesse sendo quebrado por alguma pressão invisível. Estilhaços voaram pelo quarto e meu irmão continuou a murmurar, agora de maneira mais frenética. Era como se o espelho fosse uma porta para um mundo sombrio e aterrador, e algo estava prestes a emergir dele. De repente, do espelho quebrado, algo surgiu. Era uma figura escura e retorcida, algo que não pertencia ao nosso mundo.
Seus olhos brilhavam com uma luz demoníaca e sua boca se abriu em um sorriso sádico. A presença maligna no quarto era avassaladora, e eu sabia que estava diante de algo que desafiava qualquer explicação racional. O ser sombrio avançou em direção ao meu irmão e ele estendeu as mãos em sua direção. Meu irmão começou a gritar, um grito de dor e agonia, mas eu estava impotente para ajudá-lo. O ser o puxou para o espelho e ele desapareceu diante dos meus olhos, deixando para trás apenas um eco agonizante. A presença maligna voltou-se para mim, seus olhos fixos nos meus. Senti um calafrio percorrer minha espinha e soube que eu também estava em perigo. Com todas as forças que consegui reunir, recuei e fechei a porta, isolando o horror do quarto de meu irmão. Eu sabia que algo sombrio e inimaginável havia entrado em nossa vida naquele dia. Agora, com meu irmão perdido para o espelho e o mal ainda à espreita naquela casa, minha jornada para entender o que aconteceu se tornou uma busca desesperada pela verdade, em um pesadelo do qual eu não tinha como escapar. O horror havia se tornado realidade e eu estava mergulhado nele até o pescoço, sem saber o que o futuro reservava, mas consciente de que não era nada bom. Os dias que se seguiram foram uma jornada de desespero e agonia. Eu sabia que não podia simplesmente deixar as coisas como estavam. Meu irmão estava perdido, aprisionado em algum lugar sombrio além do espelho, e eu estava determinado a encontrá-lo, não importava o custo. Investiguei cada canto da casa, consultei especialistas em paranormalidade e pesquisei antigas lendas e rituais místicos que poderiam explicar o que tinha acontecido. Enquanto o tempo passava, a presença maligna parecia se fortalecer, como se estivesse se alimentando do nosso medo e desespero. Finalmente, encontrei um antigo grimório na biblioteca local. Ele continha informações sobre rituais arcanos que, teoricamente, poderiam abrir uma passagem para o mundo além do espelho. Eu estava disposto a arriscar tudo para salvar meu irmão. Preparei-me para realizar o ritual, reunindo ingredientes estranhos e recitando palavras antigas. Enquanto o espelho à minha frente começava a tremer e pulsar, a atmosfera na sala se tornou opressiva. Eu sabia que estava prestes a enfrentar o desconhecido. Com um estrondo ensurdecedor, o espelho se partiu e um portal se abriu diante de mim. Era um vórtice de escuridão, cheio de sombras e murmúrios. Eu não hesitei, adentrando o portal com o coração na boca. O mundo do outro lado era uma visão distorcida do nosso próprio, cheio de horrores indescritíveis. Monstros grotescos e seres sombrios espreitavam nas sombras, observando-me com olhos famintos. Eu sabia que tinha que encontrar meu irmão o mais rápido possível e escapar desse pesadelo. Após uma busca desesperada, finalmente encontrei meu irmão, preso em algum tipo de pesadelo perpétuo. Seus olhos estavam vazios e ele murmurava incessantemente as mesmas palavras que ouvi quando ele foi puxado para o espelho. Tentei acordá-lo, balançando-o e gritando seu nome, mas ele não reagia. Sabia que não poderíamos ficar ali por muito tempo. O portal estava se fechando rapidamente. Com todas as minhas forças, arrastei meu irmão de volta para o mundo real e, no último segundo, saímos do portal antes que se fechasse completamente. O quarto estava em silêncio, o espelho estava intacto, mas meu irmão permanecia inconsciente. Eu tinha trazido ele de volta, mas a que custo? O que havia deixado para trás naquele mundo sombrio? A partir daquele dia, meu irmão nunca mais foi o mesmo. Ele carregava consigo as cicatrizes de sua experiência, e eu me perguntava se o mal que o havia atormentado ainda estava lá, esperando por uma oportunidade para voltar. O pesadelo não tinha terminado, e a escuridão ainda pairava sobre nossas vidas, esperando para nos puxar de volta a qualquer momento. A verdade era que, às vezes, o horror é real, e o mal pode espreitar em lugares que nunca ousamos imaginar, esperando sua chance de emergir e nos engolir em sua escuridão.